Olá, meus amigos do BPA, estamos aqui de novo com mais um episódio do nosso BPA Cast, o podcast oficial do BPA. E hoje temos uma pessoa aqui você que é membro do BPA provavelmente conhece, já conversou com ela, que é a nossa queridíssima Adriana Duito. Como você está, Adriana? Tô bem, e você, Bruno? Tudo jóia. Pessoal, se você que está assistindo a gente ou ouvindo a gente e quer entrar pelo BPA e quer conhecer um pouquinho do BPA, provavelmente você vai ter um contato com a Adriana, porque a Adriana ela é a responsável hoje diretamente com as inscrições e os cadastros dentro do BPA. E para você conhecer um pouquinho mais da Adriana, né? O pessoal às vezes acha que a Adriana tá só ali na questão dos cadastros. A gente resolveu trazer ela aqui hoje para mostrar a profissional que ela é dentro do BPA e fora do BPA. Adriana, advogada brasileira especializada em direito societário, imobiliário e contratos comerciais, com mais de 25 anos de experiência e mais de 3 anos já dentro do BPA. E hoje a gente vai bater um papo para conhecer um pouco sobre essa área da Adriana, ela passar um pouquinho das experiências dela, um pouquinho do conhecimento dela para a gente e apresentar também um pouco do trabalho da Adriana. E se você não conhece, já vou deixar o link aqui embaixo, clica, entre em contato. E se você quer conhecer mais a Adriana, manda mensagem lá no aplicativo para ela. O link tá aqui na descrição. Dri, como todos, né, do board do VVR já somos mais íntimos, já chamamos assim, a gente vai brincar aqui, você que tá ouvindo, a gente chama a Adriana de Dri. Dri, eu gostaria muito, assim, que você falasse um pouquinho de você, um pouquinho do seu lado profissional, que poucas pessoas, né, que te conhecem, sabem desse lado profissional, um lado rico, né, um profissional incrível. Eu mesmo, quando você começou a me contar ali, eu fiquei assim, falei, opa, é diferenciado. Vamos Uhum. conhecer um pouquinho, e eu tô doido, né, tô com algumas perguntas aqui, como todo mundo já sabe, todo mundo que acompanha a gente, tô doido para te fazer algumas perguntas, e eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho de você para todo mundo que está nos vendo e nos ouvindo. Tá bom. Oi, pessoal. Oi, Bruno. Então, meu nome é Adriana, como o Bruno já contou. Eu sou advogada, me formei na USP e fiz um master aqui em Nova York, na Fordham University. Eu trabalhei toda a minha carreira praticamente num escritório grande no Brasil, chamado Demarest Advogados. Fiquei lá por mais de 20 anos. Comecei como advogada júnior, fui evoluindo na carreira, fui sócia, fiquei sócia, virei sócia em 10 anos. Depois fiquei por mais 10 anos como sócia. Desses 10 anos, 5 deles aqui em Nova York, então foi assim que eu cheguei aqui. A gente Hum, tinha um escritório aqui em Nova York, uma filial, e eu vim para ser a sócia responsável pelo escritório de Nova York. que legal. Foi uma coisa diferente. A minha vida ela aconteceu ao contrário, porque eu não tinha feito ainda essa especialização, esse Aham. master, e aí eu vim para cá, trabalhei durante 5 anos e a gente tinha um prazo de vencimento. Na verdade, era um investimento. Os sócios vinham, ficam um tempo, voltam, Uhum. vinham, ficam um tempo, voltam. E aí, quando chegou a minha hora de voltar, eu tinha arranjado um namorado americano. E aí eu falei para ele: Olha, eu acho que eu vou voltar para o Brasil. Ele falou: Não, 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 você não vai voltar para o Brasil, não, você vai ficar aqui. E aí eu falei: Bom, mas para eu ficar aqui, eu preciso, né, me qualificar para ser advogada aqui, ou pelo menos também para poder arranjar um emprego aqui, Aham. porque eu preciso de visto, eu tinha um visto de emprego. Sim. Ele falou: Não, não, o que nós vamos fazer? Nós vamos casar. Foi assim que eu fui pedida em casamento, entendeu? Foi assim, Foi assim, super penso, não, romântico. não vou deixar ela voltar de jeito nenhum, vou É, casar, já vou ficar aqui. amarrei. Aí ele falou: vamos casar, aí você vai ficar tranquila com relação a ficar aqui, e aí você planeja o que você quiser profissionalmente. E Uhum. eu falo isso brincando, mas é que, na verdade, a gente conversou na época e não tinha muito como ele sair daqui, porque ele Uhum. tinha 2 filhas em idade de escola. Sim. Então, assim, era o que mais fazia sentido. A gente não poderia ficar junto, se não fosse eu ficando aqui, porque para ele, para lá, seria muito complicado. E aí
A gente falou: "Tá bom", e eu já estava há um tempão mesmo no escritório, já foi uma desculpa meio que na vida para falar: "Tá bom, vai, vamos dar uma virada De de o que chave. que eu estou fazendo, de chave, mudar um pouco", né, porque a gente acaba acomodando. Sim. E aí foi quando eu saí do escritório, resolvi fazer o meu master, tirei um ano depois de 30 anos quase trabalhando sem parar, tirei um ano sabático, fiz o meu mestrado, Aham. que foi ótimo, e daí saí do meu mestrado, só que eu acabei o mestrado basicamente foi a pandemia. Ah. Então, o meu sabático acabou um pouquinho estendido. Ele foi forçado a se prolongar. Exato, exato. Então, nesse tempo aí, eu acabei ficando mais por conta de, né, fazendo tudo que a gente fazia durante a pandemia, cozinhando, cuidando da família, lendo e tal. E depois eu voltei para o mercado de trabalho em 2021, final de 2021. Uhum, Trabalhei num escritório americano aqui, que tem a base em Miami, uhum. mas que tinha acabado de abrir uma filial aqui em Nova York. E eu Legal. entrei como, Latin American Counsel, e a gente trabalhava muito com startups Olha e que com a parte legal. de venture capital. É. E então também foi super legal, porque foi uma área totalmente nova que eu aprendi, Aham. e me senti super estimulada, porque é uma área que tem um monte de gente jovem, trabalhando hoje em dia, e foi muito interessante, assim, foi muito legal. Mas aí depois de um ano e meio, eu comecei a achar que o pessoal estava me deixando muito solta lá dentro e eu e eu precisava um pouco mais de suporte, Aham. porque como eu tinha toda essa experiência, eles achavam que estava ótimo, né, e jogavam as coisas na minha mão, só que eu não sou advogada americana. E Sim. tinha hora que, a parte profissional você fica um pouco de falar: "Não, olha, o cliente posso dar essa opinião, Uhum, porque eu sou brasileira, sou advogada brasileira, eu não sou licenciada aqui". uhum. E aí eu acabei, me desligando, e foi um drama até, porque eles não queriam que eu saísse de jeito nenhum no fim deu tudo certo, a gente Entendeu continua tudo todo certo. mundo super amigo, e saí, e fiquei um tempo fazendo só consultoria para pessoas que me conhecem, até Aham. dando assessoria para pessoas no Brasil, Sim. na área imobiliária, que é a minha área de especialidade. Uhum. E aí comecei a trabalhar no BPA também, me engajei no BPA, e agora eu comecei a trabalhar recentemente com inclusive um membro do BPA do board também, Aham. no escritório do Fernando Coates, Que legal, que legal. Gleason& Coates, que eu comecei a fazer um trabalho de legal assistant lá, dando Uhum, uma mão para eles com uma série de coisas que eles precisam implementar no uhum. escritório, e que é bem importante para mim, é bem importante para eles que eu tenha uma visão mais de um advogado, de um Aham. profissional da área. Sim. E é isso, basicamente, essa é a minha Que história legal. profissional. Que legal. Inclusive, o Fernando vai estar num episódio aqui com a gente, tá? Então, Ah, fiquem ligados legal, aí. legal. Dri, então, vamos lá. Quando você começou, né, que você veio para cá, que você começou a trabalhar no escritório com abertura de startup, né, já tem até algumas perguntinhas aqui. Qual foi, assim, a primeira coisa que você identificou trabalhando lá, que você viu da maior dificuldade ou a maior falta de conhecimento que você viu que as pessoas tinham em relação ao direito, em relação à abertura de uma startup, que você falaria assim para todo mundo ter um pouco de cuidado ou estudar um pouco mais antes de abrir uma startup? O que que você a primeira coisa que vem na sua mente, assim: "Olha, isso aqui acontecia muito e eu vejo que é uma falta de informação que às vezes as pessoas não têm". Bom, isso eu vi com a startup nem tanto, tá? Vou falar um pouco até com formar uma empresa aqui nos Estados Unidos, Uhum. tá? Começar a fazer um business aqui nos Estados Unidos. Sim. Quando eu estava no Demarest, eu via muito isso, e até lá com a startup via, mas é que a vantagem do pessoal da startup é que eles são mais humildes, então eles vêm e Ah, sim. perguntam e aprendem um pouco, porque o pessoal é mais jovem, Aham. então o pessoal não tem problema em perguntar, entendeu? Isso que eu acho joia. Entendi. Os brasileiros que vêm às vezes fazer business aqui, o que que acontece? É muita gente já estabelecida no Brasil, com grana, com Uhum. um negócio pré-estabelecido, e o que que acontece? Eles acham: "Ah, o que que eles querem?
abrir uma empresa aqui, gastar o menor dinheiro possível, Aham. começar a operar, né. E aí tem um monte de empresas de contadores especificamente até, que o pessoal fala: "Não, olha, eu abro uma empresa para você em 1 minuto", porque realmente abrir uma empresa aqui é muito É fácil, muito fácil. tá. É muito rápido. Só que aí as pessoas não pensam em quais são que tipo de empresa ela deve abrir, quais são os benefícios tributários que ela vai Hum. ter, porque tudo isso depende do tipo de negócio que ela vai fazer, Ah, né. sim. Então, dependendo do tipo de negócio que você vai fazer, você vai abrir um tipo corporativo, vamos dizer, uma Uhum. corporation, uma LLC, uma LLP, que é uma parceria, tudo isso, faz muita diferença. E isso eu notava também a mesma coisa do lado oposto, quando os americanos iam para o Brasil. Olha, que Porque interessante. eles falavam: "Ah, eu falei com o despachante e ele me abre uma empresa super fácil, tal". Abre o É, ele MEI, abre. abre o MEI Abre rapidinho. o me exato, mas aí, assim, ele abre, mas se você vai conseguir fazer o que você quer fazer com essa empresa e ter vantagem Aham. econômica, tributária e tudo mais, a gente não sabe. Então Hum. isso era é uma coisa muito engraçada e que a gente sempre aconselha e o povo fala que: "Não, você está vendendo seu peixe", eu não estou. Precisa contratar um advogado, porque, assim, Uhum. 90% das vezes, e Sim, isso eu vi muito acontecer, o que que acontece? A pessoa contrata o profissional errado, né, eu não estou dizendo que o contador é errado, eu estou dizendo sim, que às sim. vezes o contador, ele precisa o que eu acho ideal é você ter sempre um advogado e o E um contador. contador. Eles trabalham A mesma juntos, coisa do eles Brasil, né, bem comum isso no Brasil na abertura. é. Você ter o contador para cuidar da parte contábil e o advogado para cuidar da parte jurídica mesmo da empresa. Claro, porque eles fazem as 2 coisas juntas e eles podem te dar uma visão global do que é melhor para o teu negócio. Uhum. E aí você faz isso de uma maneira legal, porque várias vezes eu vi que as pessoas acabam fazendo, e aí abrem, gastam dinheiro, fazem uma empresa e daí fala: "Putz, mas isso aqui", por exemplo, com a startup, é Uhum. muito importante, porque a startup, sempre que ela abre aqui nos Estados Unidos, ela está tá? Ela abre aqui porque ela quer buscar financiamento externo. Uhum. E geralmente os investidores, eles querem investir em empresas que estejam ou nos Estados Unidos, ou na Europa, ou em Cayman, mas eles não querem investir no Brasil ou Hum, na América Latina, interessante. tá? Por causa do risco cambial. Então você meio que replica a estrutura aqui. E o que que acontece? O pessoal vem e abre um tipo societário, vamos dizer, uma LLC, para fazer um tipo de atividade e porque ele quer um tipo de investidor. Só que aí ele descobre e fala: "Meu Deus", quando vai entrar o investidor fala: "Ah, mas eu só vou investir se isso aí for uma corporation". Aí você já tem a LLC, que você já Uhum. gastou, que não é uma fortuna, mas você já gastou 2, 3 mil dólares para constituir, para fazer, colocar tudo funcionando, Uhum. e você tem que mudar tudo, constituir uma nova, porque não é assim, é um 2 e já se converte. Aham. LLC em corporation dá para fazer rápido, mas o contrário você não faz. E a Olha. outra coisa que é muito complicada aqui nos Estados Unidos é fechar uma empresa, por mais que a empresa não tenha nada, Uhum. é um pé para fechar, é Que muito isso, difícil. não Tem muita sabia. burocracia, tem muitas coisas que você tem que fazer. Então a gente já sempre fala: é melhor você largar o negócio lá mínimo, dormente, entendeu, do que Uhum. encerrar, é mais complicado encerrar. Então Uhum. quando a gente vai fazer você vai fazer esse tipo de abertura, você tem que pensar muito bem e discutir com o teu advogado para saber: "Olha, vamos fazer a coisa certa para o meu Uhum. negócio". Entendi. E aí já emendando na pergunta, assim, das dúvidas mais frequentes, qual que é o passo mais importante, né, quando o pequeno empresário, né, o microempresário ali, vai iniciar a sua abertura de empresa e ele vai buscar um advogado, quais são os primeiros requisitos que você indica para a pessoa buscar um bom advogado? Os requisitos que você passa para os seus clientes e você fala: "Olha, eu trabalho dessa forma, caso você não gostaria, esses são os requisitos importantes para as pessoas procurar tanto um advogado aqui, quanto um advogado no Brasil". Quais são os pré-requisitos, assim, que você acha fundamental para uma pessoa poder escolher um bom advogado? Olha, eu acho assim, tem alguns. Uma coisa é referência, eu acho Uhum, que é sempre importante você ter boas referências da pessoa, ter indicações, perguntar,
né, que nem a gente vai comprar quando a gente vai comprar na Amazon um produto, a Sim, gente olha as reviews. sim, É sim, sim. importante, eu acho que é importante. E a segunda coisa é, a gente brinca lá no Brasil, o meu primeiro chefe falava isso, que hoje é um grande amigo meu, ele falava assim: "Olha, tem 3 pessoas que você não pode mentir", que até eu esqueci quem era o padre, quem era, meu Deus? Era o padre, era não sei quem, e o seu advogado. Então eu acho que isso o mais importante você tem que ser extremamente aberto com o seu advogado e Aham, honesto em tudo que você quer fazer, você tem que contar tudo para o cara, sim. porque senão ele não é capaz de te ajudar do jeito que você tem que ser ajudado, É né. bem E claro com quan ele, né? Ser claro, exatamente, dizer: "Olha, quais são os meus objetivos, o que que eu quero e qual a sua expectativa". E eu acho que a terceira coisa que é mais importante é entender, conversar antes de começar a fazer as coisas, conversar sobre prazos, tempo de abertura de empresa, tipo de negociação, porque isso é uma coisa que às vezes eu via quando eu trabalhava nesse escritório menor, que era assim, o sócio falava: "Ah, eu ponho uma empresa operante para você em uma semana". E aí a gente que era os advogados mais novos que Uhum. faziam que constituíam a empresa e Aí fala, fazia a coisa, não, não dá. falava assim: "Não", sabe por quê? Porque, assim, você põe a empresa para funcionar em um dia, só que aí ela tem que ter um número de empregador, que aí depende do IRS. E aí o IRS pode te dar esse número em 24 horas ou ele pode demorar mais. Então, assim, são várias coisas que são bem particulares Uhum. que você precisa conversar, como cliente, conversar com seu advogado, porque às vezes, e super típico do brasileiro, sem falar mal do brasileiro não, do sul-americano, vem para cá na última hora, quando ele tá assim, o cara tá falando: "Eu quero investir 1.000.000, sei lá, US$ 100 milhões na sua empresa". Aham. Aí ele fala assim: "O cara só vai investir se eu tiver a empresa aberta amanhã", Ah, e aí entendeu? ele quer o negócio para ontem. E Ah, aí ele quer o negócio para ontem, aí você não consegue, e aí vai dizer: "Ah, o advogado não foi eficiente, ele enrolou". Não. Então eu acho que, primeiro, procure antes dos 45 do segundo tempo, entendeu? Procure o advogado com antecedência. Fale: "Olha, eu estou planejando fazer isso. Se eu tiver que fazer isso, como é que é? Quais são os meus gastos?". E a outra coisa é isso, é ter uma estimativa de custo, porque muitas vezes, isso também é uma coisa complicada, você, o cliente chega para você e pede uma coisa, e você fala o valor, e a pessoa: "Não, mas tudo isso?". Você fala: "É, então, tem determinadas coisas que têm um custo". uhum. E que não tem como fazer, entendeu. Então eu acho que é importante, também isso, discutir preço, para você ter uma ideia, para a pessoa não chegar aqui e falar: "Ah, entendeu, esse aqui está me roubando ou está inventando". Não, olha, eu vou te explicar tudo e eu acho isso super bom, eu super recomendo para os clientes e falo: Uhum. "Olha, isso tem o custo tal, isso aqui é isso", só que assim, se você não fizer esse investimento agora, isso eu sempre falo, você vai ter que gastar depois, porque se você fizer errado, Aham, consertar custa bem mais caro, entendi. entendeu. Então, pessoal, você que está nos assistindo e nos ouvindo e tá com aquele investidor já pensando ali, olha, eu vou fazer uma aplicação na sua ideia, no seu negócio, na sua marca. Não deixa para a última hora. Você está vendo uma especialista falando aqui casos que já aconteceu com ela, inúmeros casos no Brasil e aqui. Então, dica para você, segue a dica que a Adri acabou de deixar aqui para gente. Procure um bom advogado. Não tenha medo, né? A gente sempre brinca, né? Eu sempre falo com outras pessoas, tanto dentro do BPA, que a gente não pode poupar e investir na abertura das nossas empresas, né? E um advogado, ele é uma peça fundamental, assim como um contador, para te auxiliar na abertura da sua empresa. E quanto mais informação você tiver para a abertura da sua empresa, isso facilita muito o desenvolver, né? E uma coisa que é muito importante também, eu acho que é bom a gente poder explicar também que eu vejo que muitas pessoas que querem investir, que começam a querer abrir os seus negócios, né, principalmente migrando do Brasil para cá, né, às vezes a pessoa muda, né, traz a empresa para cá e começa a operar aqui nos Estados Unidos, é que eu vejo que as pessoas elas não têm o conhecimento base de abertura de empresa, principalmente pelas questões das taxas,
né? Eu vejo isso assim, muitas pessoas às vezes perguntam para a gente como é que funciona a abertura de uma empresa. É verdade aquela questão que tem taxa do Brasil, taxa do estado, taxa da cidade? Aí eu falei, gente, olha, vai ter um podcast com uma advogada, ela vai explicar isso tudo pra gente, e já aproveitando, Dri, explica para todo mundo que nos está ouvindo e assistindo de uma forma, eu acho que assim, um pouco simples, eu sei que não é tão simples quanto parece, mas explique de uma forma como são essa questão das taxas, que muita gente tem essa dúvida, né? Porque às vezes as pessoas têm aquela dúvida, eu posso abrir em Nova York, eu vou morar em Nova York, eu posso abrir, mas o meu negócio é digital, eu posso abrir em outro estado. Explica um pouquinho para o pessoal como que funciona e qual que é a importância de você ter isso muito bem detalhado, essa questão da taxa e o quanto isso influencia na operação da sua empresa. Tá, isso é um pouquinho além da minha área, mas eu vou falar o que eu conheço, tá? Aham. Porque isso também a gente entra mais no aspecto fiscal e na parte também que o contador sabe mais do que o Sim. advogado, né? É aí que a gente estuda o contador. O que acontece? Mas eu posso dar um geral. O geral é o seguinte, para a gente ter uma ideia, para os brasileiros pensarem. Uhum. No Sim. Brasil, como é que a gente é organizado? A gente fala, é uma federação, a República Federativa, então Isso. você tem a União, né, Uhum. federal, o Estado e os municípios. Aqui, gente, tem 55 mil coisas no meio do caminho. Então, você tem o governo federal, a União, você tem o Estado, e aí você tem supostamente os municípios. Mas cada município tem o county, uma outra subdivisão, uma outra coisa. Fato é, o que acontece? No Brasil, a maioria das coisas são reguladas via governo federal, Sim. né? Depende da atividade, e aí você tem uma tributação estadual dependendo da sua atividade que você vai fazer. Aham. Aqui é tudo diferente. Então, aqui você tem 3 níveis de tributos e de taxas que eles sempre podem ocorrer juntos. Então, você tem que pagar para o governo federal, porque eles são todos independentes. Então, Aham. você paga para o governo federal, você paga para o governo estadual, você paga para os municípios, que são as cidades ou counties Uhum. ou qualquer outra coisa. Uhum. E, exato, como o Bruno falou, no Brasil, você faz o teu negócio, você só pode ter o teu negócio, você tem que ter ele estabelecido naquele exato lugar. Aham. Aqui você tem um pouquinho diferente, dependendo do Tem uma tipo de mercado. flexibilidade melhor. Dependendo do tipo de negócio que você vai fazer, você pode constituir a sua empresa, como por exemplo em Delaware, você tem Uhum. uma empresa funcionando em Delaware, mas que você está operando aí digital ou qualquer outra Uhum. coisa. Então isso também é muito importante você decidir, entra naquela conversa que eu falei do advogado e com o contador, Aham. quer dizer exatamente o que você vai fazer. Porque como você tem taxa em cima de taxa, em cima de taxa, em cima de taxa, dependendo da tua atividade, você tem que deixar bem claro para eles poderem te economizar dinheiro, senão você vai às vezes estar pagando um monte de coisa quando você não está usando, mas você tem que Ah, pagar sim. licença lá, porque se você quer operar, se você botar o seu pezinho e tem aqui a legislação é toda complicada, porque, se você botar o pezinho, ou se fizer uma atividade só num lugar, você pode configurar que você Aham. está, né, exercendo a profissão lá ou exercendo o negócio lá, e aí tem um problema de ser tributado. Então, é mais complicado do que no Brasil, infelizmente, né. E é uma coisa que você precisa também discutir bastante, a pessoa precisa discutir com o contador e o advogado para poder estabelecer a melhor coisa, mas você pode ter registro num lugar e a sua empresa está registrada num lugar, num Uhum. estado e você está trabalhando em outro, pode acontecer isso. Então, mais uma dica importantíssima. De novo, pessoal, procure um bom advogado e procure um bom contador, né? A gente já viu aqui dentro desse nosso bate-papo aqui que existem inúmeras coisas que são muito simples de serem resolvidas se você tiver a informação certa com o profissional adequado, né? Adriana passou aqui umas informações valiosíssimas para a gente, principalmente essa parte da tributação, foi um resumão dela, mas foi uma coisa que é muito importante vocês terem essa noção. E para a gente poder finalizar aqui a nossa conversa, a última pergunta, Adri, que essa aqui, eu acho que é uma pergunta que muita gente já deve ter feito. Eu ouço essa pergunta todos os dias das pessoas ao meu redor, que é: o que eu preciso saber para mim poder começar a adquirir a minha casa, né? Eu vejo, a gente teve um podcast
com a Elizabeth aqui, e muita gente fica naquela dúvida, tipo, eu posso comprar uma casa nos Estados Unidos? Não posso? Qual que é o primeiro passo? O que que eu posso fazer? Como que funciona? Para você, né, que já está trabalhando um pouco nessa área, qual que seriam as dicas que você daria do lado como advogado para as pessoas que querem adquirir o seu imóvel aqui dentro de, né, Nova York, nos Estados Unidos no todo? Bom, eu não sei muito disso, tá, porque hoje até hoje eu vivo de aluguel. Uma coisa que o meu pai faz 10 anos que eu tô aqui, meu pai se tivesse vivo, tá, ele deve estar rolando lá, eu falo: "Não no túmulo", porque ele foi cremado, né, mas ele deve estar fazendo um furacão com as cinzas, porque o meu pai, desde que eu nasci, ele põe na minha cabeça: "Você tem que ter casa própria, você tem que ter o seu teto", e faz 11 anos que eu não tenho meu teto, né. Uhum, Mas enfim, uma coisa que eu acho muito importante, como eu já tive experiência, no sentido de que eu sou advogada brasileira da área imobiliária, uhum, aqui tudo é bem diferente do Brasil. certo. Então, se você pretende adquirir a sua casa, primeiro, eu acho que tem uma coisa muito boa aqui, você tem uma maior facilidade de obtenção de crédito aqui do que você tem no Brasil, Uhum, né, então, aqui é muito simples, em tese, você fazer uma mortgage de 35 anos, pegar um financiamento de 35 anos e uhum, ir pagando a sua casa própria. Agora, tem também um monte de coisinhas que são catch-all, e eu aham, acho que o mais importante, eu acho que isso eu tenho que dizer, eu sempre falo, é: muito cuidado com quem você negocia com o real estate agent, do mesmo jeito que eu falei do advogado, você aham, precisa de uma pessoa que seja experiente. Quando você for comprar sua casa, procure um corretor, né, um broker e um real estate agent que seja conhecido de outras pessoas. Porque, assim, já vi acontecer com vários brasileiros que encontraram alguém: "Ah, uhum, fulano brasileiro, é super legal, vai me ajudar, vai fazer as coisas". Claro que a gente tem um problema, você fica aflito com a língua, você aham, prefere 1000 vezes, né, se você consegue falar com alguém em português em vez de falar em inglês, e aí o que que acontece? As pessoas acabam sendo enganadas. E eu já vi bastante isso acontecer. O pessoal sim, paga, dá o dinheiro, daí desaparece, daí de repente a mortgage não era exatamente aquilo, você investiu, pagou taxa de corretagem, mas a pessoa sumiu com o dinheiro, entendeu? sim, De repente a casa não está mais disponível. Então assim, eu não sei detalhes, porque eu não ainda trabalhei como advogada nessa área, hoje eu estou até trabalhando num escritório que tem essa área, eu aham. vou aprender mais, então ao longo do ano eu posso falar mais, mas mas eu acho que isso é muito importante, é você ter um broker, uma pessoa de confiança, Sim, inclusive no BPA nós temos vários bons brokers, né, tem várias pessoas que são sim, real estate sim, agents e vários brokers, bons, então assim, vários. não se deixe enganar por propostas, como a gente fala, super hiper atrativas e que estejam dizendo: "Ah, de repente, assim, uma pessoa fala para você um valor, a outra fala um terço desse valor", tem alguma coisa ali, entendeu? É, como a gente Porque como bom brasileiro, a gente tem aquele ditado que eu adoro: "Quando a esmola é muito, o santo é, desconfia". então é assim, desconfie, desconfie mesmo, porque, de novo, né, as pessoas têm a ideia de que: "Ah, porque eu estou nos Estados Unidos, todo mundo é certinho". Não é, Uhum, entendeu? Tem malandro aqui que nem tem malandro no Brasil. sim. E nessa área específica, eu já vi muita gente perder dinheiro. Hum, Várias pessoas, assim, me procuraram depois: "Ai, será que você pode me ajudar? Porque aconteceu isso", e eu falo: "Gente, eu não sou advogada americana, eu não posso", mas geralmente é nessa da casa própria, porque a pessoa fica empolgada, pra você está arrumar. aqui, você imigrou, você começa a ganhar um dinheiro, brasileiro tem a mentalidade de que precisa ter o teto, né, Aham. a gente quer ter o nosso teto, e aí acaba caindo nesse tipo de armadilha, acho que isso é o mais importante, tá. Lembrar que tem malandro aqui também. E é importante também, né, por exemplo, eu acho que uma das dicas mais importantes que a gente deu nesse podcast é essa questão da referência. Às vezes as É. pessoas não levam tão em conta essa questão de referência: "Ah, eu vou num amigo de fulano que é mais barato, eu vou no amigo de ciclano", mas essa questão da referência, tá, pessoal, que tá nos assistindo e nos ouvindo, ela é tão importante quanto o processo que você vai fazer.
Às vezes as pessoas elas não levam tão em base de saber com quem elas estão trabalhando e com quem elas estão comprando, no caso dessa casa, e não sabe o tanto que isso pode influenciar no resultado final. Então, é muito importante, né? Não poupem, gente, por favor. Peço para vocês que não estão É, ouvindo, que quer comprar, que quer abrir uma empresa, que quer começar um negócio, não poupe nos profissionais que vão estar trabalhando no processo até a conquista. Não poupe de maneira alguma. Não poupe no também advogado que não é você. assim. Não precisa contratar o mais caro do mundo, Exato, exato. mas não vá com aquela mentalidade de que, ai, esse é bem mais baratinho, se eu economizar US$ 100, entendeu? Exatamente. Esse é o tipo de coisa que pode te levar para o caminho errado e te fazer gastar mais milhas de dólares. E aí, entendeu? Não vale a pena. Então, busca a referência. Bruno, não sei aonde eu posso ter referência de contador, não sei aonde eu posso ter referência de advogado, não sei onde eu posso ter referência de real estate. Sabe o BPA? Pois é, meu amigo. A cada 3 meses nós temos um evento presencial que é muito fácil da gente te indicar um bom advogado, um bom contador, um bom real estate. E se você tá com dúvida ainda mais um pouquinho, no link aqui tem o nosso aplicativo, o nosso site, dá uma olhada. Lá tem vários e vários profissionais que fazem parte do nosso core group. E se você quer conhecer um pouquinho mais do que é o BPA, não quer entrar como membro de primeira, quer conhecer, vai num dos nossos eventos. Vem como guest, vem como convidado num dos nossos eventos. Conheça um pouco a nossa estrutura. Quem sabe assim você não pode conhecer e ter uma indicação do que você está precisando. E isso eu acho que falta um pouco, né, Dri? A gente vê muito isso em algumas pessoas que as pessoas têm medo de pegar referência. Às Uhum. vezes eu vejo isso, a pessoa tem medo de pegar referência e eu sempre falo, pessoal, gente, pergunta. É melhor você. É, O perguntar vai sair mais barato para você do que você contratar uma pessoa que às vezes você não conhece, entende? Então, assim, não, quem não tenha tem boca medo. vai a Roma. Tem que Exatamente. realmente tem que fazer isso, tem que perguntar, tem que conhecer. E assim, hoje em dia, depois de 10 anos aqui, eu conheço muita gente. Conheço Uhum, muita gente que faz muita coisa. Então, assim, manda para mim, me pergunta lá, conversa comigo. Eu sempre tenho alguém para indicar. Difícil não ter, mas quando não tem, tá bom, não tenho, mas a gente pergunta aqui, vai na tua rede de networking, não tem que ter vergonha. Isso é uma das coisas melhores do mercado americano, inclusive, uhum, eles gostam desse tipo de coisa, eles sim, incentivam isso. E é para isso que a gente faz networking, né? exatamente. Então, pessoal, estamos ficando por aqui, o nosso episódio com a Adriana. E muito obrigado de coração por ter aceitado o nosso convite. Foi um papo maravilhoso, rico em É conhecimento. isso. Eu acho que eu nunca aprendi tanto, né? Já tenho até algumas perguntas para fazer futuramente para você no próximo evento. Aí a gente deve bater um papo. E você que nos está ouvindo, que quer conhecer um pouco mais do trabalho da Adriana, quer conhecer um pouquinho mais dela, o link vai estar na descrição. E, como eu já disse bem no inicinho, se você quer bater um papo, tirar uma dúvida, contratar o serviço da Adriana, manda uma mensagem para ela. Chama ela no privado lá do nosso aplicativo, manda mensagem. Ou, se você quiser bater um papo mais franco, vem no nosso evento a cada 3 meses. Lá no nosso Instagram a gente anuncia o evento e deixa né, o link para você poder comprar o seu ingresso, entrar dentro do evento. Hoje, inclusive, estamos gravando aí dia 15 de janeiro. Já já estamos aí tendo o nosso primeiro evento do ano, então vale a pena demais você conhecer. E se você quer conhecer um pouco mais do BPA, o nosso site e o nosso Instagram está aqui na descrição. E, de novo, para a gente poder finalizar aquela frase, né, que a gente fala com todo mundo, e, Dri, se você pudesse deixar uma frase para todo mundo que está conhecendo o BPA pela primeira vez, se você pudesse passar uma informação, uma frase, uma pergunta, jogar uma dúvida para a pessoa que está conhecendo o BPA a primeira vez. E essa mensagem vai ficar para sempre, né? Ela vai ficar aqui nos canais do BPA, todo mundo que vai ouvir e assistir esse podcast vai conhecer. Que frase seria essa? Vem que a gente te ajuda e vamos que vamos, para a gente crescer junto. Perfeito. E, aproveitando o engate disso, se você não conhece o BPA, vem conhecer o BPA e aquela famosa frase: vem pro BPA.